E por último, eu vou apresentar aqui um princípio da superposição dos efeitos, em que ele pode ser utilizado para a solução de circuitos, embora nem sempre ele seja eficiente, às vezes dá mais trabalho, porque você tem que resolver várias vezes circuitos parecidos, mas ele serve como um conceito bastante importante de por que eu considero os circuitos lineares. Então, em um circuito linear, eu consigo fazer os efeitos das fontes serem somados. Então, como é que eu verifico isso? E eu posso utilizar isso nos circuitos. Eu tenho, nos dois circuitos, né, que eu considerei, eu tenho 3 fontes. Em cada um eu tenho 3 fontes de tipos diferentes. Se cada uma dessas fontes fosse ativadas uma a uma, ou seja, eu tivesse um circuito, um modo de operação do circuito com a fonte 1 ligada e as outras 2 desligadas. Um outro modo com somente a fonte 2 ligada. E um outro modo somente com a fonte 3 ligada. E eu verificasse as tensões e correntes em todos os circuitos. Se eu somar o efeito em cada um desses ramos produzidos por cada uma das fontes, eu tenho a solução original no meu circuito. Então eu vou ativar uma a uma, calcular, né? Lembrando que a fonte de tensão, quando eu desativo, eu zero a tensão. Quando eu desativo a fonte de corrente, eu desativo a corrente. No circuito, então, eu vou, por exemplo, nesse caso aqui, no primeiro circuito, quando eu vou abrir logo os 3 circuitos, né, e vou mostrar o que a gente faz. Então, esse aqui é o meu circuito original, 3 fontes. E aí, no primeiro modo de circuito, eu vou usar apenas a primeira fonte, a fonte de 8 ohms. A segunda fonte eu vou desativar. Como ela é fonte de corrente, eu desativo a corrente colocando I igual a 0. E a fonte de tensão, eu desativo colocando V igual a 0. Então, a fonte de tensão, de corrente, eu até posso dizer que eu vou arrancar, apesar que isso não deve ser feito de jeito nenhum, arrancar uma fonte de corrente. Mas no desenho é como se eu estivesse arrancando. Mas na fonte de tensão eu não arranco, eu curto o circuito. E aí eu tenho esse circuito, é o circuito que eu vou chamar circuito I, em romano. O circuito 2, eu vou pegar a segunda, apenas a fonte de corrente. As 2 fontes de tensão são desativadas. E no circuito 3, eu vou deixar somente a fonte de 12 volts ativadas. A fonte de corrente está desativada e a primeira fonte de tensão também. Se eu resolver cada um desses circuitos por algum método, então por isso que eu falo que muitas vezes ele não é tão eficiente, mas vale como uma conferência ou alguma situação em que você tenha que eventualmente verificar, né, com uma fonte ligada ou não. Então, para esse primeiro circuito, eu usei um determinado método e encontrei a corrente I2. E eu sempre tenho que considerar os mesmos sentidos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a corrente I2 no circuito original, essa corrente I2 era com sentido para baixo, todos os outros circuitos devem ter o sentido para baixo. Mesmo que não seja, para aquele circuito em particular, não seja o sentido mais razoável. Eu vou manter, porque somente assim eu consigo fazer a soma de uma forma consistente. Então, resolvendo esse circuito, eu obtenho nesse ramo aqui esse valor. Poderia obter as correntes em todos os ramos, mas eu deixei para comparar só esse e 2. Poderia fazer a soma de todas as tensões e de todas as correntes em todos os ramos. No circuito 2, eu obtive esse valor e eu usei o I2 romano para dizer que a corrente 2 no circuito 2. Eu obtive a corrente de 0,07491. Vocês podem conferir.
E no terceiro circuito, eu encontrei essa corrente aqui igual a 0,8989 amperes. Se eu somar, então todos foram positivos, mas se fosse negativo, eu somaria algebricamente, considerando o sinal também. E aí, se eu somar as três valores de corrente, eu tenho o valor que foi o valor obtido na solução inicial. Um circuito 1, que na verdade esse é o circuito 2. O circuito 1, vocês podem fazer a mesma coisa e fica como exercício. E, em seguida, eu vou colocar um vídeo que vai mostrar até uma ferramenta web, aquela ferramenta web que eu falei lá no primeiro vídeo, que eu usei, inclusive, para obter os resultados de variados circuitos. É uma ferramenta que foi criada por mim, né? Não está 100% livre de erros, mas eu tentei ver os erros mais comuns, então eu imagino que ela vai estar funcionando. E ela implementa a análise de malhas. E para esse aqui eu implementei a análise de malhas, e é legal porque ela mostra todas as equações envolvidas, a construção de todas as equações. Então, vale a pena vocês darem uma olhada. Eu vou postar no vídeo seguinte o caminho para essa ferramenta. Para usar a ferramenta, você deve digitar esse endereço aqui que está na tela. Então, começa com o endereço da nuvem da Wolfram. Então, www.wolframcloud, tudo junto, .com/obj, de objeto, /milanls, que é o meu login, é o mesmo login do meu e-mail, /resolução circuitos, com o R e o C maiúsculo, /interface-rev0. Então, com esse endereço aqui, no navegador, vai aparecer a opção de escolher um circuito existente ou novo. Vamos usar um existente para poder ver como a ferramenta funciona. Então, Submit. E aqui existem 4 exemplos de circuitos para a gente observar como essa ferramenta funciona. Eu vou escolher, por exemplo, o circuito 2, que é esse que está desenhado aqui. Então, esse aqui, circuito 2. E aí, sempre passar para a tela seguinte via Submit. E aí, a gente deve verificar, né, o circuito, como está desenhado, se é desenhado, né? Está desenhado igual ao da tela anterior, mas ele foi redesenhado aqui, o programa recalculou tudo, e ele coloca aqui as incógnitas de corrente. Mesmo a fonte de corrente de 10 amperes aqui, ele coloca como incógnita, porque ela já entra em todos os... se o resultado dela for realmente 10 amperes, como está colocado aqui, a ferramenta deve estar no caminho certo. Como eu falei, ela não é 100% livre de erros, mas como ela faz passo a passo, se ela tiver um erro, e se você desconfiar, você consegue detectar. E eu vou ficar muito feliz se você mandar para mim, me apontando para poder melhorar a ferramenta, e eu sei que você já está exercitando o conteúdo. E aí você tenta resolver, e aí confere com o resultado, com o passo a passo que foi colocado. E aí espera um tampinho, porque é a execução realmente do programa. E aí ele coloca as malhas originais, mesmo que sejam malhas com fonte de corrente, que são inconvenientes para a solução, né? Para a solução via análise de malhas, mesmo assim ele coloca as malhas que ele encontrou. Primeiro, ó, ele coloca o primeiro loop, que eu chamei de loop, né? Seriam as malhas. 7 e 8, entre 7 e 8, uma fonte de 10 amperes. Entre 8 e 6 tem um fio. Entre 6 e 5, um resistor. E entre 5 e 7, outro fio. O outro loop, ele não sei exatamente porquê, mas a ferramenta ela não encontra espacialmente como a gente vê. Então, o segundo loop, ele pegou logo o loop da direita aqui. A3, resistor, 3, 4, uma fonte, 4B, um fio, BA, um resistor. E, por último, ele encontrou esse loop do meio. B8, um fio, 8, 7, uma fonte de 10 amperes, 7A, um fio, AB, um resistor. Então, com isso aqui, ele encontrou esses loops,
Mas quando ele for escrever as leis de Kirchhoff, será levado em conta o fato de ter fonte de corrente ou não. Então, a primeira equação, que é praticamente uma igualdade, já está aqui colocada, que 10 menos I4 igual a 0, ou seja, I4 é igual a 10. A segunda equação, ele vai escrever com base na malha A34BA. A34BA, que é a malha mais à direita. Ele vai dizer que 8, que é a fonte de tensão, menos 8 e 2, esta ordem das equações não é adequada. Eu acho que ele faz de acordo com o número, né, da variável. Ele coloca primeiro uma variável constante, primeiro um termo constante, depois pela variável. 8, menos 8 e 2, porque quando eu percorro no sentido horário, que é o que eu estou fazendo aqui, o I2 ele vai estar no sentido inverso do meu percurso, então vai ficar com sinal negativo. E aí ele coloca 10 e 5. Então, a ordem dos fatores não altera. Então, o humano seria mais fácil colocar menos 8 e 2, mais 8 volts, mais 10 e 5. Ele colocou a mesma coisa em uma ordem diferente. A segunda malha, o importante aqui, ó, apesar dele ter 3 malhas, ele só considerou 2. Por quê? Porque ele pegou essa malha que tinha fonte de corrente e criou uma malha maior. Então, 7, A, B, 8, 6, 5, 7. E escreveu a equação. Do lado esquerdo, no sentido horário, meio vezes I1, depois não tem nada, fio, e depois menos 10 e 5, igual a 0. E por último, ele fez por último, né, as equações dos nós. E aí ele teria vários nós para escolher, ele poderia pegar o nó 7, que é igual ao nó A, e podia pegar o nó 8 e o nó B. Resolveu escolher o nó 8 e o nó B. Então, nesse caso, as equações são, no nó 8, eu tenho uma corrente I1 saindo, sinal negativo, e uma corrente I3 entrando, sinal positivo, e uma corrente I4 saindo, sinal negativo, desculpa. A soma disso tudo dá 0. As correntes que entram, somadas, são iguais às correntes que saem. Então, I3 é igual a I1 mais I4. É o resultado disso aqui, né? O equivalente a isso aqui. E no nó B, eu tenho menos I2 saindo, menos I3 saindo, menos I5 saindo. Esta soma tem que dar 0. E a solução, né, desse sistema linear, que isso aqui é facilmente feito usando o Wolfram Matemática, ele dá esse resultado aqui, com muitas casas, porque ele está usando toda a precisão da linguagem. E aí vocês podem conferir, não precisa obviamente, desse exagero de casas decimais. E por algum motivo de formatação, está colado aqui, a minha original não tinha, então os espaços estão meio complicados aqui, mas dá para ler, né? Que é tudo com ampere. Essa ferramenta só dá resultados de corrente, né? Apenas análise de malha, as tensões obtidas derivadas, eu ainda não implementei, mas já é um bom começo, porque daqui para a tensão é bem fácil. Bom, além disso, é possível não só verificar os circuitos já existentes, já como exemplo, mas outros. Para usar novamente a ferramenta, eu gosto sempre de preencher o mesmo endereço, para que as variáveis intermediárias que porventura estejam aqui, né, não sejam usadas. Vou começar tudo de novo. Então, acabei abrindo uma outra página, tudo bem, né, vou fechar um circuito novo. E aí, eu tenho exemplos aqui de circuitos que eu posso, tem todo o exemplinho aqui. Se você pegar esse texto aqui, copiar, colar no arquivo, colar num bloco de notas do Windows, ou alguma outra ferramenta que te permita escrever textos simples, sem formatação, como Word, então, Notepad, no Linux, o VI e outras ferramentas de texto simples, que são aqueles textos que a gente usa até para programação, vocês organizando, vocês conseguem também colocar novos circuitos, né? Colocar aqui esses circuitos que são dados como exemplos. Aqui eu tenho exemplos de circuitos em corrente alternada, né? Você já tem a noção de como funcionam.
caso vocês já tenham visto ou não, a diferença aqui é que nos circuitos de corrente alternada eu posso incluir capacitores e indutores e fontes de tensão apenas, não implementei fontes de corrente em fontes de tensão alternada. Então, com esse símbolo aqui do seno. Quando eu quiser colocar a tensão, né, a tensão vai ser colocada em termos de seu fasor, e aí vai ser o módulo, e para usar o ângulo, para simplificar, eu coloquei um sinal de menor, apesar que não é, né, o sinal rigoroso para a gente usar no ângulo, mas eu achei mais fácil para todo mundo usar se usar o sinal de menor. Então, aqui é uma tensão de 127 volts com ângulo 30 graus. E aqui é uma tensão de 135 volts com ângulo 0 grau. Só que o exemplo que eu vou usar aqui para vocês é esse aqui que tem fonte de corrente e vai ser o exemplo que nós usamos aqui para fazer o teorema, o princípio da superposição. Então, eu vou pegar o circuito 1, né, que é com a eliminação com a ativação da primeira fonte de tensão. Bom, eu vou mostrar como eu construí esse circuito. Apenas para descrever aqui, antes eu vou falar, usar o exemplo que tem aqui, né, na ferramenta. Então, se você copiar aqui esse texto, se você simplesmente copiar, colar no Notepad, no bloco de notas, você vai obter esse circuito. Como é que ele é construído? Eu tenho duas seções, né? Então, eu tenho que, a primeira linha tem que estar escrita a palavra desenho, em minúsculas. E aí, eu vou preencher com números. Essa ferramenta ela só está funcionando com terminais identificados por números. Eu vou colocar os números e vou posicioná-los, a espaço entre eles estimado com os tracinhos. Por quê? Para eu saber, ó, eu quero o 1 com 3 tracinhos, do 2 com 3 tracinhos, do 3, 3 tracinhos do 4. Se tiver tudo igual, não tem problema, mas se eu quiser que um terminal fique mais distante do outro, por exemplo, o espaço entre 2 e 3 deve ser maior do que entre 3 e 4, eu vou colocando mais tracinhos aqui, então ele vai ficar mais espalhadinho, só por uma questão estética. Depois eu tenho o terminal 5 sozinho, porque nessa linha aqui, ó, nessa altura aqui, ó, só tem ele, e depois a linha de baixo, 6, 7, 8 e 9. Então, ele vai ver um circuito que vai ter os terminais dispostos em 3 alturas diferentes. E aí, eu também sei que o 1 vai ficar acima do 5, na mesma reta, acima do 6. Então, isso aqui é uma questão mais estética, né? Se eu colocar, por exemplo, o 9 com mais tracinhos para cá, então ele vai ficar mais aqui para a direita, esse resistor aqui, os dois terminais 4 e 9, eles vão ficar mais na diagonal. Então, o que eu colocar aqui entre eles vai ficar na diagonal. Depois que eu fizer o desenho dos terminais, eu devo colocar a palavra elementos, em minúsculo também, em uma outra linha. E nas linhas seguintes, eu vou descrever o que é que tem entre os terminais. Quer seja bipolos, como resistores e fontes, ou fios. Então, por exemplo, entre o terminal 6 e 5, eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts. Ó, entre 6 e 5, fonte de tensão de 10 volts. Essa lista aqui não comporta números negativos. Se eu quiser inverter essa fonte, basta eu inverter o 6 com 5 aqui, porque ele vai ficar do 5 para o 6. O primeiro terminal indica o terminal negativo do bipolo, né, se for fonte, e 5 o positivo. Né? No caso, fonte de corrente, como tem aqui, entre os terminais 7 e 2. Então, foi colocado entre 7 e 2 e CC. E a corrente está indo de 7 para 2. Se eu quisesse o inverso, eu colocava 2 para 7. Não dá para colocar o negativo aqui, eu não criei essa previsão. E tudo isso está escrito aqui no texto, aqui em cima, né? São descritas sempre com valores positivos, está tudo escrito aqui. E o fio, para colocar o fio, resistência, eu coloco um R, pode ser maiúsculo, tanto a identificação VCC como R, como fio e CC, pode ser tudo maiúsculo ou minúsculo. Resistência R e o seu valor.
Todos os valores aqui não são colocados por unidade, porque ia ficar muito complicado para o usuário entrar com esses números, com esses caracteres, né, home, por exemplo, mas a ferramenta descobre que se é ele sabe que se for uma fonte de tensão, tem que botar um volt no desenho, se for um resistor, tem que botar ohm e assim por diante. Se for um fio, eu coloco apenas, não, o fio é puramente um fio, no caso é um fio ideal, então não preciso ter valor. Eu posso colocar 1,2 fio, para dizer que é um fio entre 1 e 2. 2 e 1 é a mesma coisa, né? Porque não tem, né? Tudo é ideal. E se eu não colocar nada, colocar 1, 2 e não colocar nada depois, ele também vai entender que é um fio. Mas por uma questão de organização, a gente pode deixar desse jeito. E aí eu vou construir um arquivo para representar aquele primeiro, um dos 3 circuitos com a superposição. Eu coloquei o circuito I, o circuito primeiro, que é com a primeira fonte de tensão ativada. Então, eu vou procurar esse arquivo aqui. Estão aqui nas minhas coisas, eu chamei ele de super 01, super de superposição. Coloquei aqui, vou submeter. E aí, o que acontece? Da mesma forma, quando é um circuito existente, ele coloca, tente encontrar os valores das correntes sinalizadas. Eu tinha feito o circuito original, já tinha a solução do circuito original, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu poderia ter simplesmente tirado, no caso aqui, esse elemento 3,2 eu teria apagado, porque a fonte de corrente eu posso arrancar, e o 6, 5 e 10 eu podia ter transformado num fio. Mas aí, para ficar até mais didático, eu zerei, ó, zerei 0 ampere, então esse I6 aqui tem que dar 0, né? E o I4, ou I4, essa tensão entre 5 e 10 é uma fonte de 0 volts. Então, fica até mais didático, né? Para fazer a solução, em relação até ao que eu desenhei lá. E aí, a gente vai resolver. Então, ele vai resolver como se fosse um circuito comum. Foi daí que eu até obtive os valores, né? Para agilizar, né, a construção daquele vídeo, eu peguei daqui. E concordo que está certo. Então, é só submeter, e aí pode fazer o exercício. Qualquer solução, né? Você pode fazer, mas se for por análise de malhas, ele está aqui, né? Colocado. Demora um pouquinho, mas ele vai ter uma solução semelhante à outra. Ele começa encontrando 4 malhas, né? Mas ele vai acabar usando 3, porque essa malha aqui, né? Apesar de, né, ter fonte... Quer dizer, se não tiver, se for 0 amperes mesmo, é como se eu estivesse arrancando. E aí, nesse circuito aqui, sobraria, né? 3 malhas, essa aqui, né? Grandona, sem, porque eu já teria arrancado esse aqui, e esse aqui, tudo com... Nenhuma delas com fonte de corrente. Então, ficou a solução bem tranquila. E aí eu tenho as soluções e, como eu queria no caso, era a corrente I5, ó, então I5 aqui foi aquele valor que eu coloquei lá. E o 6, ó, realmente deu 0 volts. E se eu pegar as 3, se você fizer a teste com os 3 tipos os 3 circuitos, primeiro só com essa fonte, depois só com essa, e depois só com essa, você vai ver que vai se manter o sentido das correntes. Ele vai encontrar o sentido das correntes do mesmo jeito. E aí vocês podem somar elemento por elemento. Somar os 3 valores de 1 para ver se dá o circuito original, os 3 de 2, os 3 de 3 até 7. E eu espero que vocês usem, né? Pelo menos uma vez, dê uma olhadinha, faça alguma crítica, né? A questão estética realmente precisa ver, né? Mas eu gostaria também de ter críticas em relação a algum problema, né, na solução ou de alguma sugestão de mais funcionalidades que eu poderia colocar.